Eu quero ler um texto que fala desse Deus de maravilhas, que é Josué capítulo de número 3. Eu vou falar uma palavra rápida. Hoje nós tivemos algumas interações, momentos muito especiais. Então, para não delongar, eu quero ler uma palavra e trazer uma palavra objetiva, mas de edificação sobre o nosso coração, porque nós temos sentido em Deus que o Senhor nos está nos permitindo viver e nos preparando para viver ainda mais um tempo de maravilhas dos céus. De maravilhas dos céus. Nós temos vivido um novo tempo espiritual desde o início da igreja. Deus tem abençoado a primeira igreja, tem abençoado essa família, tem abençoado o povo, mas nós temos percebido que Deus está gerando um novo ciclo. Deus fez isso no meio do povo, novos momentos, novos ciclos. Então Deus tem coisas tremendas e maiores para poder derramar sobre nós, amém? Ele está nos preparando como igreja para isso. Então quem estiver de fato alinhado, preparado, com o coração em Deus, certamente nós viveremos isso, essas surpresas dos céus, no nome de Jesus, como tem visto, né? Como vimos agora há pouco, um dos milagres aí de Deus. Josué capítulo 3 vai ser o texto da nossa reflexão nessa noite, que diz assim o verso 1: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem, pararam ali na frente do Jordão. Verso 5, vamos ler juntos, 1, 2, 3, e disse Josué ao povo, vamos lá: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. E também falou o sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai à frente do povo adiante. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando à frente do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. As que desciam no mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Verso 17, último, vamos ler juntos? Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Pai, Tu és o Deus de maravilhas, o Deus de milagres, o Deus vivo que opera na história, ó Deus, do Teu povo, e que nos assegura que os milagres seguirão aqueles que creem. E nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos num Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que opera em nós, e para a glória do Teu nome. Prepara o nosso coração para receber dessa porção da palavra, a nossa mente para entender as coisas espirituais, e nos dê sensibilidade à voz poderosa do Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Queridos,
Se você olhar toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que os livros da Bíblia, praticamente, se não todos os livros da Bíblia, eles são marcados por atos prodigiosos de Deus na história do povo. Gênesis, você vai ver Abraão, Sara que era estéril, ter filho. Você vai ver Jacó sonhando lutando contra um anjo, né, com o próprio Deus. Você vai ver Ana também estéril tendo filho. Você vai ver Elias orando, fogo caindo do céu. Você vai ver o mar vermelho se abrindo. Você vai ver Daniel sendo lançado na cova dos leões. Você vai ver Pedro e João na porta do templo e o paralítico andando. Você vai ver um Saulo sendo transformado. Você vai ver um gadareno sendo liberto. Você vai ver em todos os livros da Bíblia atos prodigiosos de Deus marcando a vida desses homens e mulheres da história. Vale dizer que são homens e mulheres comuns, como eu e você, sim ou não? Ou você acha que Abraão tinha alguma coisa no DNA dele diferente, no sentido de alguma coisa extraterrestre, que o fazia diferente de nós? Não. Elias tinha alguma coisa diferente de nós, gente? Não. O próprio texto em Tiago, falando de Elias, fala que ele é um homem comum como nós. E esses homens comuns, essas mulheres comuns, como eu e você, viveram as maravilhas de Deus na história. Se eu te der a oportunidade de destacar, eu sei que isso é difícil, mas se você pudesse destacar um ato, um milagre, uma maravilha, um ato prodigioso de Deus na história bíblica, você tinha que escolher um, de tantos que tem, de tantos que profetas viveram, apóstolos viveram e etc. Qual que mais marca o seu coração? Pensa num milagre, em algo que Deus já fez da história bíblica, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Qual deles, se você tivesse que escolher um só, qual deles mais assim, ó, esse aí eu fico assim, basmarcado de ouvir. Fala para a pessoa que está do seu lado. Um ato prodigioso da Bíblia, um milagre, uma maravilha. Fala, o que mais, um dos atos entre tantos, o que mais me marca é tal. Fala aí com a pessoa que está do seu lado aí. Fala aí. Deixa nutrir o coração dele aí. Fala aí para mim, quem falou um aí? Fala um aí, gente. Quem pode jogar um aí? Ressurreição de Lázaro, imagina? Depois de 4 dias, recebeu vida. Que mais? Qual ato prodigioso que mais marca aí o seu coração? Fala aí, gente. O maná, todos os dias, já pensou? Comida lá na mesa, Deus mandando a provisão sobre o povo, todos os dias. Mais um, terceiro e último aí. Quem pode citar? A multiplicação, olha aí, vocês estão ligados aí, né? A multiplicação de pães e peixes. E deixa eu te falar, quando a gente ouve isso, o nosso coração toca pelo menos 3 áreas da minha vida. Por exemplo, o emocional, que a gente fica, meu Deus, uau, fica boquiaberto, como que isso aconteceu, né? Que maravilha. A outra área que toca é o espiritual, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé é ativada e consolidada a partir do que Deus fez na história bíblica. E outra área que particularmente toca muito meu coração é ministerial. Porque eu creio que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre, amém? Então Deus pode fazer, continua fazendo nas nossas vidas, amém? Quem crê nisso? Eu creio. Ou você acha que Deus Ele fez isso na época dos tempos bíblicos e que é só para poder ficar aqui na Bíblia e hoje não pode acontecer? Nós cremos, eu creio naquilo que Hebreus 13:8 diz, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Alguns teólogos dizem, não, mas isso é só a essência dos atributos de Deus. Não, meu irmão, não é só os atributos de Deus, mas é aquilo que Ele também faz, porque aquilo que Deus faz, revela quem Ele é. Os céus declaram a sua glória, o firmamento, as obras do seu poder. Não tem como você desassociar o que Deus faz daquilo que Ele é. Quando Ele manda, por exemplo, uma
maná é algo que ele fez, mas revela quem ele é. Quem ele é? Ele é provedor, ele é fiel em cumprir as promessas. Quando Deus cura um paralítico, Jesus cura um paralítico, é algo que ele fez, mas revela quem ele é, que ele é o Jeová Rafá, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que tem autoridade sobre a enfermidade. Quando ele ressuscita Lázaro, nos mostra quem Deus é, que Deus tem poder sobre a morte, porque ele venceu a morte com a sua morte, e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, não só na essência dos seus atributos, mas daquilo que ele faz. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio sobre essa casa que Deus tem preparado os nossos corações para viver as maravilhas de Deus na terra. Eu creio e eu quero liberar sobre corações que entendem o mover do Espírito Santo, que Deus está preparando vidas aqui neste lugar, Deus está preparando jovens aqui neste lugar, Deus está preparando homens e mulheres, crianças aqui neste lugar, porque vai vir um tempo, e eu declaro isso profeticamente, onde as maravilhas de Deus irão acontecer de forma espetacular para a glória de Jesus nessa casa, na sua casa, através do ministério que Ele te confiou. Sabe, irmão, nós temos que parar, nós temos que ser gratos por tudo aquilo que Deus já fez na história, mas parar de ficar apenas contando o que Deus fez no passado, porque Ele é o mesmo Deus do presente. Então começa a buscar o Senhor, porque vai fluir maravilhas de Deus através da sua vida, vai fluir maravilhas de Deus através do ministério que Ele confiou. Sabe, Davi toca a harpa e os espíritos malignos que estão em Saul batem retirada. Isso não vai ficar só aqui, porque o mesmo Jesus continua usando ministros, continua usando instrumentistas, continua usando louvor como arma de guerra, e pessoas serão libertas. Eu quero declarar sobre os ministros dessa casa em nome de Jesus: pessoas serão libertas através do tocar dos instrumentos aqui. Pessoas serão libertas através do tanger de notas, através do toque de instrumentos, através de voz que ecoam, porque nós cremos num Deus que continua movendo na história. Você crê, meu irmão? Eu acho que você não crê, não. Agora, se você não crê, deixa eu dizer, o cristianismo não é para você. A vida com Deus não é para você, porque não tem como você ser cristão e não andar por fé. O cristianismo é de fato uma vida de fé. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos aqui por causa de crer da fé. Alguém já viu Jesus? Não, mas nós cremos, nós sentimos, nós percebemos. Agora, qual que é o grande problema? O problema é que a gente está acomodado. Nós estamos acostumados, confortáveis. E foi o que eu falei com as pessoas que vieram aqui à frente. Nós não estamos num clube social, nós não estamos num clube religioso. O Senhor quer levantar uma geração que não está satisfeita, não no sentido negativo, mas não está satisfeito no sentido assim: eu sou grato por tudo que o Senhor já fez, mas eu sei que o Senhor quer fazer mais através da minha vida. Eis-me aqui, Jesus. Tem alguém aqui que junto comigo está sentindo isso no coração, está percebendo essa expectativa de que algo novo está para acontecer? Está sentindo? Algo novo está para acontecer, de que algo novo nós já estamos vivendo, mas eu creio que o Senhor tem algo maior para derramar sobre nós. Eu creio. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E Ele criou essa expectativa do céu no coração de Josué, que é o personagem que nós lemos aqui nessa noite. Ele criou essa expectativa do céu, tanto que no verso 7 do capítulo de número 3 que nós lemos, ele diz assim: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os filhos, perante os olhos de todo Israel, para que saibam, preste atenção, como fui com Moisés, assim serei contigo. O que ele está falando para Josué? Josué, sabe o Moisés? O Moisés que estava orando lá no Sinai, e o fogo veio sobre o Sinai, aquelas cadeias de montanha estremeceram com a manifestação da minha presença, que com o cajado abriu o mar vermelho, que com o tocar na rocha, a rocha brotou água. Sabe esse Moisés que me falava comigo face a face, essas maravilhas que eu fiz no deserto, mandando maná? Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Sabe o que Deus está gerando? Expectativa no coração de Josué. Falando: Josué, não é só para o passado,
Não é só para fulano de tal, porque são pessoas comuns. Se você se alinhar aos princípios de Deus, você também vai viver o novo de Deus. Se você se alinhar aos princípios de Deus, você vai viver o novo de Deus. Chega para quem está do seu lado. Se você se alinhar aos princípios de Deus, você vai viver o novo de Deus. Então ele começa a gerar essa expectativa do novo, do milagre no coração. E ele, para inaugurar essa realidade de maravilhas que não ficou presa em Moisés, porque não tem a ver com Moisés, tem a ver com Deus de Moisés, não tem a ver com Abraão, tem a ver com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então não importa, não é pessoas, é Deus que faz. Então ele, para inaugurar esse novo tempo de maravilhas, ele faz justamente um milagre semelhante ao milagre que foi feito através de Moisés, que foi abrir o Mar Vermelho com Moisés. E aqui você vai ver Deus abrindo o Rio Jordão. A gente sempre fala do Mar Vermelho que se abriu, sempre lembra desse milagre. Mas o mesmo milagre, porém um outro rio, que não era o Mar Vermelho, era o Rio Jordão, aconteceu, que estava transbordando as ribanceiras. Algo impossível. Deus faz esse milagre, essa manifestação do sobrenatural. O que me chama a atenção para a gente trazer aplicações para o nosso coração? Que eu entendo que esse start das maravilhas de Deus através da vida de Josué, né, começou lá com Moisés, mas Deus está falando, vou fazer também através da sua vida. Esse start da manifestação, ele carrega alguns pilares importantes, que são coisas que nos preparam para viver as maravilhas de Deus. Coisas que nos preparam para viver as maravilhas de Deus. Eu quero destacar rapidamente aqui 3 coisas que uma geração que vive as maravilhas de Deus entende. Preste atenção. 3 coisas que uma geração que vive as maravilhas de Deus no presente, ela entende, com base nesses pilares de um start da vida de Josué. Josué é que o Rio Jordão é só uma coisa que aconteceu. Depois tem muralha que cai, coisas que não tinham acontecido na história, gente. Oh glória, oh Jesus é maravilhoso demais. Não tinha caído muralha até então. Quanto mais com grito, não tinha. Eu quero declarar em nome de Jesus, coisas que você nunca viu acontecendo, de proezas de Deus, vai acontecer na sua casa, vai acontecer no ministério que Deus lhe confiou. Coisas que não estão nem registradas na história, eu libero. Vai acontecer sobre vidas neste lugar. O Senhor de maravilhas vai surpreender vidas. Coisas que, mas com fulano aconteceu, foi dessa forma a restauração do casamento. Com Beltrano aconteceu dessa forma o ministério de louvor. Com fulano aconteceu dessa forma o reerguer da empresa. Deus vai fazer algo novo, porque Ele vai te dar estratégias dos céus para surpreender você nessa terra. Sabe para quê? Para que todos vejam e saibam que não tem a ver com você, não tem a ver com a sua capacitação, mas tem a ver com as mãos de Deus sobre a sua história. Ele vem com surpresas dos céus. Um dos elementos necessários que uma geração que vive as maravilhas de Deus entende é, em primeiro lugar, que ela entende que os desafios são necessários, os desertos são necessários. Quem vive maravilhas de Deus entende que os desertos são necessários. Gente, não tem como você viver as maravilhas de Deus sem passar pelo processo dos desertos. Não tem como. Às vezes a gente quer fugir dos desertos. Às vezes a gente vê o deserto como algo negativo. Então Deus está querendo virar uma chave. Quem quer viver as maravilhas de Deus aqui? Deus quer virar uma chave na gente, para você olhar os desertos não como algo negativo, seja em qual área, seja da saúde, seja da família, seja das finanças, não olhe os desertos como algo negativo. Olhe os desertos como palco de milagres. Olhe para os desertos como plataforma das maravilhas de Deus na sua história. Enquanto o povo está no Egito, o povo está lá escravo do Egito, não se tem um milagre manifesto no meio do povo. Está numa vida rotineira, uma vida sem graça, uma vida de escravidão, uma vida que a pessoa só vive na verdade não vive, ela só sobrevive. Mas quando ela coloca os pés no deserto com Deus, para viver o sobrenatural, começa todo dia a ter milagre. Maná de manhã, aí a comida no povo, nuvem sobre o povo durante o dia, nuvem de fogo durante a noite. Então se você está passando por um deserto, não murmure no deserto. Esse é o palco, é a plataforma que Deus preparou para você começar a viver as maravilhas do Senhor, as maravilhas do céu na sua história. Não olhe para os problemas. Eu disse isso uma certa vez em uma das ministrações. O problema só é problema quando a gente vê o problema como problema.
Que tanto de problema. É um problema esse monte de problema, né? Mas eu vou repetir. O problema só se torna um problema quando eu vejo o problema como um problema. Quem está entendendo? Agora, se eu olho para o problema não como problema, como crise, mas vejo na perspectiva de Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem, eu já olho para aquele problema, e lá vem milagre, já vem resposta do Senhor, já veio o Senhor ser glorificado através da minha vida, a Ele a honra, a glória e louvor para sempre. Então os problemas, eles fazem parte do processo. Para que a água brote da rocha, há uma necessidade de deserto na vida. Os desertos, eles fazem parte do processo de quem vive, da geração que vive as maravilhas de Deus. Então quando desertos, desafios, impossibilidades chegarem diante da sua vida, eles não devem ser vistos como agentes desanimadores, mas como agentes impulsionadores. Você não deve olhar, meu Deus, o problema. Gente, problema não deprime ninguém. É a forma como a gente vê o problema que nos deprime. Problema não deprime ninguém, não. É a forma que a gente vê os problemas que nos deprime. É a forma como a gente acolhe no coração. Porque Paulo e Silas está preso. Apanhou lá na praça pública. Rasga a roupa do camarada. Coloca lá numa cela fétida. Acorrentado, injustiçado, meia-noite. Ia ser um momento desafiador, sim ou não? É um problema que surgiu, sim ou não? Mas Paulo e Silas estão lá, cantando, orando ao Senhor. A mesma pessoa pode estar naquele mesmo ambiente, murmurando, falando: Senhor, o Senhor esqueceu de mim, estou fazendo a tua obra. Então, o problema não deprime, porque Paulo e Silas cantam no problema. Então o problema não deprime. O que deprime é a forma como a gente lida com o problema. Uma geração que vive as maravilhas, você não vê Josué aqui reclamando porque as águas estão transbordando a ribanceira, porque o rio Jordão está impedindo ele de colocar os pés da promessa que Deus falou que ia dar. Não, ele simplesmente entende desde o deserto que o deserto, os desafios, as impossibilidades, na verdade são palcos para a manifestação das maravilhas de Deus na história. Então o problema não vem para matar a sua fé, querido. O problema vem para fortalecer e ativar a sua fé. É isso que vem para poder gerar dentro do seu coração. Então olhe para os desafios como palco de milagres. Olhe para os desafios como plataformas de milagres na sua vida, no nome de Jesus. Quem está entendendo aqui diz amém. Geração que vive maravilhas entende, primeiro, que os desertos são necessários. Diga comigo, os desertos são necessários. E foi necessário não só para manifestação de milagre, mas para poder alinhar o povo. O povo queria, no deserto, eles ficaram lá reclamando, murmurando, estava com mentalidade de escravo. Como é que um cara com mentalidade de escravo pode poder conquistar a terra? Então o deserto, ele faz parte de um processo não apenas da manifestação do sobrenatural, mas ele faz parte também para poder nos alinhar àquilo que Deus quer que nós vivamos. Porque às vezes a gente não está preparado ainda para receber aquilo que Deus está nos dando, gente. Se o povo sai lá com a mentalidade de Egito, de escravidão, é colocado na terra da promessa, eles não vão saber lidar com a promessa, mesmo que já tenha garantido a promessa. É como se você pegar um pai, que eu tenho um carro, chegar para a Helena, ainda nova demais, toma esse carro, dirige. Não está pronta. Precisa melhorar as cognições motoras, as coordenações, crescer, estar legalmente preparada para poder tomar posse ao tempo certo. Quem está entendendo, amém? Então, uma geração que vive as maravilhas de Deus entende que os desertos são necessários. Os desertos são importantes. Não olhe para o rio Jordão e entre em desespero. Não olhe para as muralhas de Jericó e diga que não tem mais jeito, que essa promessa não vai acontecer. Não olhe para a dureza de um coração de um homem, de uma situação, e diga que não é possível, porque é justamente nesses ambientes que Deus manifesta as suas maravilhas. Ezequiel, olha para esse vale, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos, não tem nem tutano, nem cachorro come aquilo ali. Pois então, olhe para esse vale
trabalhe, olhe para essa realidade, mas profetiza, e aí o Espírito de Deus começa a mudar aquela realidade. O que era cenário de morte recebe vida, porque um profeta se posiciona de forma diferente dentro de um ambiente de morte. Então chega dentro da sua casa, mulher, chega dentro da sua casa, pai, e começa a se posicionar. Se o ambiente for de crise ou de morte, começa a se posicionar com quem declara vida, com quem declara avivamento, com quem declara transformações, e você verá e dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem vive as maravilhas de Deus entende que os desertos são necessários. Segundo, vou acelerar. Quem vive as maravilhas de Deus entende que a santidade é inegociável. Quem quer viver as maravilhas de Deus? Santidade é inegociável. A fala de Deus para Josué foi o que, gente? Quem lembra verso 5? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha. O Senhor tem maravilha para fazer amanhã, mas o que é necessário hoje? Santificai-vos. Santidade, diga comigo, a santidade, ela precede a manifestação do sobrenatural de Deus. A santidade, ela precede a manifestação do sobrenatural de Deus. Enquanto o povo esteve no Egito, vivendo lá, infiltrado com a cultura idólatra daquele povo, o povo não viu o sobrenatural. Mas Deus falou: vocês querem começar um tempo de milagres? A ordem é: santificai-vos. Sabe o que Deus está falando? Para de olhar para esse Egito. Ei, Deus está falando para vidas aqui, ó. Pare de olhar para o Egito e desejá-lo. Lá em lugar de morte, comece a olhar para as promessas de Deus. Santifica, alinhe com o Senhor, porque sem santidade, gente, ninguém verá o Senhor. E você acha que a santidade é um peso? Não, santidade é um privilégio. Peso é viver em pecado. Eu já disse inúmeras vezes essa frase que faz muito sentido para mim. O pecado prega liberdade e paga com escravidão. O pecado, ele é um luto disfarçado de festa. Vai no oba-oba, no outro dia está afundado. No outro dia está mal, está deprimido, está angustiado, está se sentindo nada. Porque o pecado é um luto disfarçado de festa. Então a santidade não é um peso, é um privilégio. Viver, andar nos passos de Jesus, ser santo como é santo, é um presente de Deus. É um carinho de Deus comigo e com você. É uma oportunidade de viver a vida abundante, meu irmão. Tudo fora disso é fantasia. Tudo fora disso não é realidade. E às vezes tem coisas que não estão fluindo na sua vida, porque existe o pecado que está bloqueando. Deus pode agir apesar do pecado? Pode, mas Ele decidiu estabelecer um princípio negociável: a santidade. Santifica, amanhã eu vou fazer maravilha. Ele tem poder para fazer maravilha, mas Ele coloca um princípio: santifica. Santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas do Senhor no meio de vós. Então o Salmo 66 diz assim: se eu não tivesse em pecado, se eu acalentar o pecado do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso bloqueia os céus. Uma vida em pecado impede o agir de Deus na nossa vida. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Gente, não adianta pegar atalho, não adianta viver um evangelho de oba-oba e fazer um sacrifício. Não é sacrifício. Não, vou fazer um sacrifício no altar, vou ungir não sei o quê. Não é sacrifício, é obediência. Mais vale obedecer do que sacrificar. As bênçãos de Deuteronômio 28, elas são destinadas a quem anda em obediência. O que é ser santo, pastor? É o camarada ser perfeito? Não, gente, perfeito só no céu. Esse é o último nível da santidade, santidade definitiva. Ser santo é kadosh no original, e significa ser separado. É ser separado do mundo. Uma pessoa que é alcançada por Deus, como diz aquela canção: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar a gente não consegue viver. A pessoa não tem prazer nas coisas do mundo. Se ele estiver naquele ambiente, ela não tem prazer naquilo. O prazer dela está na lei do Senhor, e na sua lei meditar até dia e de noite. O prazer dela é alimentar da presença. Sabe por quê? Porque ela morreu para o mundo.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Gente, nós morremos para o mundo quando nós temos uma vida entregue para Deus. Você pode chegar lá e perguntar assim: fulano de tal. Sei que ninguém vai fazer isso, mas imagina uma pessoa lá sepultada. Você fala assim: o que essa pessoa mais gosta? Fala para mim. Ela gosta de lasanha. Espera aí, vou fazer uma lasanha. Aí passa a lasanha no nariz dela assim: vai ter reação? Não vai, porque está morta para essa realidade de vida. Quem está em Cristo foi arrancado do império das trevas. As coisas do mundo não geram apetite no coração dele. O que é prazer para ele é estar em Deus, é estar na casa de Deus, é estar em comunhão com Deus. Qualquer outro ambiente não tem graça, qualquer outro ambiente não gera-se prazer. O maior prazer é estar na casa do Senhor, é estar na presença de Deus, é agradar o Senhor, é viver para a glória dele. Deixa eu te dar uma notícia: você não foi apenas criado por Deus, você foi criado também para Deus. O Senhor não só te desenhou no ventre da sua mãe, mas o Senhor te colocou nessa terra para viver para Ele. Então quando você não vive para Ele, você não vive uma vida com propósito. Quando você não vive para Ele, você não consegue encontrar satisfação plena na sua vida, meu querido, porque Deus colocou isso no seu DNA. Ele te criou para viver para Ele. Aí você me pergunta: pastor, viver para Deus é você ser um pastor? É você ser um missionário? É você viver um tempo? Não, viver para Deus é viver uma vida comum, em que tudo que você faz na terra visa agradar a Deus que está nos céus. Vou repetir: viver para Deus é viver uma vida comum, trabalhando, comendo, dormindo, acordando, mas tudo de detalhes que você faz. Essa comida, quer comer mais, quer beber mais, quer fazer mais qualquer outra coisa, eu estou fazendo para a glória dele, eu faço para agradar a ele, eu faço para poder de fato glorificar a Deus. É isso. O que o meu trabalho, se isso aqui não agrada a Deus, eu não quero fazer. Eu quero fazer o que agrada a ele. Comer murmurando, eu não quero comer. Eu quero comer aqui com gratidão no coração. Eu quero falar mal das pessoas, eu não quero. Eu quero falar bem das pessoas. Isso vai gerando em nós satisfação na vida. Por exemplo, uma pessoa que vai criticando o outro, irmão, pessoas que gastam tempo falando de pessoas, criticando pessoas, ela não é feliz, porque não tem como. Uma pessoa que é feliz não tem tempo para criticar o outro, não tem tempo para ficar falando mal da vida dos outros. O pensamento dela é das coisas do alto, das coisas que são eternas. Então você e eu nascemos, fomos criados não só por Deus, mas para viver para Ele. Enquanto nós não virarmos essa chave e vivermos para Ele nas coisas naturais dessa vida, nós jamais viveremos uma vida plena e com propósito. Como está a sua vida com Deus? O Senhor gera temor no nosso coração, sabe? O Senhor gera em nós olhar para o pecado e falar assim: meu Deus, eu não acredito nem que eu passei por isso. O meu prazer está na tua presença. A minha oração é que o Senhor gere um temor no nosso coração, como o pastor Tiago pregou no último domingo, a ponto de você estar num lugar onde te oferece o pecado e recai um temor no seu coração. Você: eu não quero pecar contra o meu Deus, eu não quero desagradar a Deus. Aí a Bíblia diz no Salmo 37:4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe por que Ele satisfaz os desejos, pastor, do meu coração? Sim, porque quando você agrada a Ele, os desejos do seu coração já se tornam os desejos do coração dele para o seu coração. Os desertos são necessários, a santidade é inegociável. Santificai-vos. Tem maravilha amanhã? Tem, mas primeiro é necessário santificai-vos. E por último, a presença de Deus é indispensável. Os desertos são necessários, a santidade é inegociável, não tem como pular isso, não tem jeitinho brasileiro, americano, não tem jeito. E a presença é indispensável. Olha, Josué, é o seguinte: você pede o povo para santificar, pega os sacerdotes para carregar no ombro a arca da aliança, que é o símbolo de quê, gente? A presença de Deus. A presença de Deus tem que ir à frente. É isso que faz a diferença. Quando eles colocarem os pés na água, carregar na presença de Deus, prepara, o milagre vai acontecer.
E o povo, você pede eles para ficar lá no meio do rio. Imagina que esse camarada tinha que ter fé na presença mesmo. Olha, no meio do rio, quando o povo estava passando. Eu imagino que aquele povo devia estar passando até meio corrido, né? Nem todo mundo talvez estava ligado. Então, e ele ali, por causa da presença, a Arca da Aliança no meio do rio. O povo passava e a água não fechava enquanto a presença, a Arca da Aliança estava ali no meio do povo. Então, o que faz a gente viver as maravilhas de Deus é andar na presença de Deus. É estar na presença de Deus, é amar a presença de Deus, é buscar a presença de Deus de forma intensa. Buscar a presença, e quando eu digo, é buscar a presença mais do que você buscar os presentes de Deus. É você desejar a presença de Deus mais do que você deseja os presentes de Deus. Eu quero ser abençoado na minha família, eu quero ter a bênção de Deus no meu trabalho, eu quero ter a bênção de Deus na minha saúde, mas muito mais do que todas essas coisas, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei nele, a minha força está nele, eu quero andar na presença dele. E o Senhor está gerando nessa casa, nesses corações, uma sede pela presença dele. É como Moisés diz, que me encanta esse texto: Senhor, o Senhor vai mandar um anjo para poder dar a vitória, vai derrotar os inimigos, mas se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar, porque é na presença de Deus, meu irmão, é que há renovo. Ele faz forte o cansado e multiplica, oh glória, a força daquele que não tem nenhum vigor. Tem gente que está aqui cansado, e eu quero declarar que esse ambiente, quem crê que Deus está aqui, então esse ambiente é um ambiente de maravilhas do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, vem um renovo dos céus sobre pessoas que estão cansadas. O Ministério de Louvor pode vir aqui, por gentileza. Vem um renovo dos céus. Aonde tem a presença do Senhor, tem renovo dos céus. Aonde tem a presença do Senhor, meu irmão, os milagres acontecem na história. Mas eu e você precisamos entender, parar de buscar a Deus apenas por aquilo que Ele pode dar. As suas bênçãos são maravilhosas, mas começa a buscar a presença dEle como você nunca buscou, e seja ferido o seu coração, com uma sede pela presença de Deus como você nunca teve. E o seu primeiro pensamento do dia seja: Senhor, eu quero buscar a tua presença. Que em todo tempo você esteja conectado na presença de Deus, e se prepare que as maravilhas dos céus irão te acompanhar aonde você colocar a planta dos pés. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Espírito Santo de Deus, levanta uma geração que vive maravilhas. Uma geração que vive maravilhas e entende que os desertos são necessários. Uma geração que vive as maravilhas e entende que a santidade é inegociável. Ela rompe, começa a romper, meu irmão. Se tem coisas da sua vida que precisam ser alinhadas com Deus, faça agora. Comece a romper. Não vai acontecer maravilhas na sua vida, não vai acontecer as ações prodigiosas de Deus enquanto você não alinhar a esse novo de Deus na terra. Enquanto você não alinhar o seu coração. Não precisa de ninguém ficar apontando o dedo para você. Você e Deus sabe coisas que você precisa. Eu preciso parar de ver o que eu estou vendo. Eu preciso parar de mentir como eu estou mentindo. Eu preciso deixar esse ambiente que eu estou indo não está agradando a Deus. Eu preciso parar de nutrir o meu pensamento com essas coisas, porque isso não está agradando a Deus. Eu preciso parar com o que eu estou fazendo nesse relacionamento, porque isso não está agradando a Deus. Eu preciso parar com essas práticas no meu ambiente profissional, porque isso não está agradando a Deus. Se prepare, quando você santificar, o anúncio de Deus já foi liberado. A promessa daquele que é fiel para cumprir já foi liberado. Eu farei maravilhas no meio de vós. E eu quero liberar isso como uma palavra de Deus sobre vidas e corações aqui. Vem um tempo de maravilhas dos céus. Vem um tempo de maravilhas de Deus. Salvação que você... Oh, glória. Salvação que você está esperando na sua casa vai acontecer. Começa a dizer, você vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Começa a orar, começa a orar. Eu quero convidar você para orar ao Senhor. Se quiser levantar a mão, levante, mas começa a adorar Ele. Começa a adorar Ele. Os desertos são necessários. A santificação, a santidade é inegociável, e a presença é indispensável. É indispensável. Espírito Santo de Deus, comece a falar com o Senhor agora. Espírito Santo.